E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício que aborda o tema lançamento de projéteis. Observe a figura ilustrada no quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Em um jogo de vôlei, desde uma distância de 14,5 metros da rede, é dado um saque do tipo Jornada nas Estrelas. A bola sobe a 20 metros acima da altura de lançamento e desce até a altura do lançamento em um ponto do campo adversário, situado a 1 metro da rede e 8 metros à esquerda do lançamento. Para entendermos melhor essa situação, vamos analisar a figura ilustrada no quadro. Aqui eu represento a quadra de vôlei em vista superior. Nós temos um sistema de coordenadas cartesianas com os eixos x1, x2 e uma origem O. O eixo y está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. E a aceleração da gravidade local, suposta constante, de intensidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, está orientada em oposição ao eixo y, conforme ilustrado no quadro. Muito bem? O saque é efetuado no instante t igual a 0 da origem do nosso sistema de coordenadas. A partir daí, a bola de vôlei sobe, atingindo a altura máxima de 20 metros, medida a partir do ponto de lançamento. Nós sabemos também que nessa posição, a velocidade da partícula na direção do eixo y se anula. A partir dessa posição, a bola de vôlei inicia o movimento de queda, atingindo a quadra do time adversário, a 1 metro da rede, conforme ilustrado na figura, e 8 metros à esquerda do ponto de lançamento. Muito bem? Vamos agora aos itens em questão. Item A. Em que ângulo a bola foi lançada? Item B. Com que velocidade em quilômetros por hora volta a atingir a altura do lançamento? Em outras palavras, calcule a intensidade da velocidade inicial de lançamento, já que essas duas velocidades são iguais em módulo. Muito bem? E item C. Quanto tempo decorre neste percurso? Em outras palavras, calcule o tempo de voo. Muito bem? Para determinar o ângulo θ, eu já vou calcular, durante a resolução do exercício, o valor de V0 e o valor do tempo de voo. Desta forma, ao determinar o ângulo θ, o exercício já fica resolvido. Muito bem? Para determiná-lo, eu vou adotar a seguinte estratégia. Eu vou começar projetando o movimento da bola de vôlei na direção do eixo Y, eixo em que o movimento é retilíneo, uniformemente variado. A partir dos dados fornecidos no exercício, nós temos condições de determinar inicialmente a velocidade inicial da bola de vôlei na direção do eixo Y. Com esse dado, eu posso determinar posteriormente o tempo de subida e, consequentemente, o tempo de voo. Todos esses dados eu posso obter analisando o movimento da bola na direção do eixo Y. Muito bem? A partir do tempo de voo, a partir de sua determinação, nós temos condições de determinar a velocidade inicial da bola de vôlei na direção do eixo X que eu aqui ilustro. Bom, conhecendo V0y e V0x, basta fazer a razão entre essas velocidades para determinar o ângulo θ. Muito bem? Então vamos começar os cálculos. Eu vou determinar inicialmente o valor de V0y. E para fazer isso, eu vou recorrer à equação de Torricelli, sabendo que a velocidade final da partícula na direção do eixo y, no ponto de altura máxima, vale 0. Muito bem? Portanto, nós temos Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração na direção do eixo y vezes o ΔS na direção do eixo y. Muito bem? No ponto de altura máxima, Vy vale 0. Sendo assim, 0 é igual a V0y elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração na direção do eixo y, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observe
a orientação do vetor aceleração da gravidade local em relação ao eixo y, o que justifica o sinal de menos nessa expressão, vezes ΔS na direção do eixo y, que é justamente a altura máxima, 20 metros. Observe a expressão obtida. Bom, desta forma obtemos 0 é igual a V0y ao quadrado menos 40 vezes 9,8. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que V0y é aproximadamente igual a 19,8 metros por segundo. Observe o cálculo realizado, o resultado obtido. Muito bem. Agora nós temos condições de determinar o tempo de subida e, consequentemente, o tempo de voo. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão Vy é igual a V0y mais a aceleração na direção do eixo y vezes o tempo de subida. No instante dado pelo tempo de subida, Vy é nulo, portanto, 0 é igual a V0y, 19,8 metros por segundo, mais a aceleração na direção do eixo y, pelo mesmo motivo explicado anteriormente, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de subida. Consequentemente, 0 é igual a 19,8 menos 9,8 vezes o tempo de subida. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um tempo de subida aproximadamente igual a 2 segundos. Consequentemente, o tempo de voo, dado pelo dobro do tempo de subida, fica determinado. Ele vale, portanto, 4 segundos aproximadamente. Então vamos ilustrar aqui a primeira resposta obtida. Muito bem. Observe mais uma vez os cálculos realizados e os resultados obtidos. A partir de agora, nós vamos em busca da velocidade inicial da bola de vôlei na direção do eixo x, que eu aqui ilustro. Para obter V0x, nós podemos recorrer à seguinte expressão. Então agora vamos analisar o movimento da bola de vôlei projetado na direção do eixo x. Nós sabemos que nessa direção, a bola de vôlei descreve um movimento retilíneo e uniforme. Muito bem? Sendo assim, nós podemos determinar V0x a partir da seguinte razão, já que V0x permanece constante ao longo de todo o movimento. V0x é dado pela razão ΔS na direção do eixo x sobre o tempo de voo. O ΔS na direção do eixo x é igual ao alcance dzão ilustrado no quadro. Portanto, nós temos aqui dzão sobre o tempo de voo. O tempo de voo é igual a 4 segundos, portanto, nos resta agora determinar o alcance horizontal dzão. Para fazer isso, eu posso recorrer ao teorema de Pitágoras. Observe no quadro que nós temos aqui um triângulo retângulo. Esse cateto tem medida igual a 15,5 metros e esse cateto tem medida igual a 8 metros. Consequentemente, podemos determinar dzão a partir do teorema de Pitágoras. Sendo assim, V0x fica dado por, então nós temos dzão é a raiz quadrada de 15,5 elevado ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, sobre o tempo de voo, que é igual a 4 segundos. Consequentemente, V0x fica dado por, efetuando aqui os cálculos, você vai encontrar V0x aproximadamente igual a 4,36 metros por segundo. Observe mais uma vez os cálculos realizados e os resultados obtidos até aqui. Muito bem. Para determinar o ângulo θ, agora nós podemos recorrer a essas duas expressões. Eu vou fazer aqui a razão V0y sobre V0x. Eu conheço V0y, eu conheço V0x.
Nessa divisão eu vou simplificar V0 e vou obter a tangente de θ. Sendo assim, obtemos a seguinte expressão ao fazer essa divisão. Então já vamos fazê-la diretamente. V0y é 19,8 metros por segundo sobre V0x, 4,36 metros por segundo. Muito bem? Isso é igual a V0 seno de θ sobre V0 cosseno de θ. Simplificando o V0 e sabendo que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ, obtemos essa igualdade. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma tangente de θ igual a 4,54. Muito bem? Consequentemente, o ângulo θ fica determinado. Seu valor, a partir da igualdade acima, é dado por 77,6 graus aproximadamente. Muito bem? Observe o resultado obtido. Nos resta agora determinar a velocidade inicial, a sua intensidade. Agora ficou fácil. Eu posso recorrer, por exemplo, a essa expressão. Perceba que eu conheço o valor de V0y, eu conheço agora o seno do ângulo θ, já que eu conheço o ângulo θ, e a partir desses dois valores, o valor de V0 fica bem determinado. Portanto, nós vamos obter o seguinte valor. V0y, que é 19,8 metros por segundo, é igual a V0 vezes o seno de 77,6 graus. Se você calcular o seno de 77,6 graus, você vai encontrar aproximadamente 0,977. Muito bem? Passando 0,977 para o outro lado da igualdade, dividindo e efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor de V0 igual a 20,27 metros por segundo, que corresponde em quilômetros por hora, ao multiplicar o resultado por 3,6, que corresponde a 73 quilômetros por hora. Muito bem? Observe mais uma vez os cálculos realizados, todos os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.